A Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 13. Juízes 13. Juízes capítulo 13, a partir do versículo 2, quantos acharam Juízes 13? Diz assim a gloriosa e poderosa palavra de Deus: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era, quem sabe ler da glória? A sua mulher era e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terá um filho, sobre cuja cabeça, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Oh glória! O menino será, diga bem alto, o menino será nazireu. Amém? Você vai sentar, mas vai sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a história de Sansão. O nascimento de Sansão já foi um milagre. Por que foi um milagre? Por que o nascimento de Sansão foi um milagre? Porque a mãe dele não gerava. A mãe dele ela era estéril. Ela não gerava. E um anjo aparece à sua mãe e diz para ela que: mulher, tu é estéril, mas tu conceberás um filho. Coisa que tu nunca fez, foi conceber um filho. Tu conceberás um filho, e tu não pode beber nem vinho, nem bebida forte, e nem comer nada que é imundo. Ela não podia o que, igreja? Não podia beber vinho, não podia beber bebida forte, e nem tampouco comer coisa imunda. Essa foi a determinação do... Sei porque vocês estão mudos, é? Estão mudos ou não estão querendo falar por quê? Por que estáis tão tímidos? Vamos interagir para a gente entender o que é que está escrito na palavra de Deus. Vamos interagir, vamos falar, vamos abrir a boca para a gente entender o que é que a gente vai ouvir da palavra de Deus. Você não vai ouvir nada meu não, que aqui não tem. Se me espremer aqui eu não sai nada. Por quê? Porque o homem não tem nada para te entregar, mas a palavra, ela tem muita coisa para te entregar. A mulher era
Ela não podia beber vinho, nem bebida forte, e nem comer nada imundo. Essa era a mensagem que o anjo teria encontrado com a mãe de Sansão e tinha determinado para ela. A primeira a não comer e nem beber nada imundo era a própria mãe. Passado alguns dias, ela chega para o esposo e diz assim: olha, apareceu o anjo e ele disse tal e tal coisa para mim. Eu sou estéril, não posso ter filho, mas apareceu esse anjo e disse para mim. Aí a Bíblia diz que o Manoá, quem era Manoá? Diga assim, Manoá era o pai de Sansão. Manoá, ao ouvir a mulher falar essas palavras do anjo, ele também quis ouvir do anjo. E a Bíblia diz que ele chegou e disse assim: eu também quero ouvir desse anjo. E um dia ela está no campo novamente e o anjo aparece a ela e ela vai e corre e chama ele. E quando ela o chama, ele vai perguntar ao anjo. E ele pergunta ao anjo: és tu o enviado que veio para dizer que a minha mulher estéril vai dar à luz um filho? Ao anjo disse: sim, sou eu. A resposta do anjo, ele disse: mas queria saber o teu nome. Ele diz assim: eu sou. E quem é o eu sou? O eu sou é o próprio Deus. Foi o próprio Deus quem foi deixar a mensagem para Manoá e para a sua esposa. Manoá agora ele está chegando para o anjo e ele está dizendo assim, ó, porque Nazireu quer dizer consagrado. Diga-se, Nazireu quer dizer consagrado. E consagrado quer dizer separado exclusivamente para Deus. Nazireu é consagrado e consagrado é separado exclusivamente para Deus. E quem é separado exclusivamente para Deus não pode jamais se misturar com filisteu. Amém? E o que tem de gente dizendo que é consagrado, que é nazireu e é misturado com filisteu? Que consagração seria essa? Olha o versículo 12. Olha o que é que ele diz no versículo 12. E Manoá pergunta ao anjo que será o modo de viver daquele menino. O que é que eu vou fazer com aquele menino? Como é que o Senhor diz que eu vou criar o consagrado? Isso aqui vai lá para o pai e a mãe aqui hoje. O pai e a mãe que está me ouvindo hoje aqui, e o pai e a mãe que está me ouvindo pela internet, aí eu te faço uma pergunta hoje. Eu te faço essa pergunta hoje. Como é que tu está criando o teu consagrado? Como é que tu está criando aquele que Deus consagrou? Porque tu disse que o teu filho é consagrado desde o ventre da mãe, sim ou não? Toda mulher crente diz assim: eu perdo o meu filho para Deus, mas para Satanás eu não perdo, porque ele é consagrado desde o ventre. Sim ou não? Não é isso? Só que o consagrado, que é separado exclusivamente para Deus, vamos dar aqui um exemplo de uma consagração. Vamos lá. Consagração. Esse violão que o Átila toca, o Átila comprou ele e consagrou para Deus. Essa bateria é consagrada para Deus.
Essa caixa de som é consagrado para Deus. Então, se ele é consagrado exclusivamente para Deus, esse violão não pode estar tocando em seresta mundana, assim? É verdade? E por que é que tem levitas que tocam no altar e tocam lá no mundo? Por que é que tem levita que diz que é consagrado, ele e o instrumento, e estão tocando para o mundo? Você pode me explicar isso? Que consagração é essa? Porque consagrado quer dizer separado exclusivamente para Deus. Tem alguém aí separado exclusivamente para Deus? Quem é separado exclusivo de Deus não se mistura com o mundo. A mãezinha, ela tem que criar o seu filho e dizer assim: você é consagrado, você não é do mundo, você não faz parte do mundo, você está no mundo, mas não faz parte do mundo. Sim? Quem foi que disse isso? Jesus. João 17, ele disse naquela oração consagrando os discípulos: Pai, guarda-os, porque eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Olha para o irmão e diga assim para ele: você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. O anjo aparece à mãe de Sansão, e ele diz para ela que ele é nazireu, que ele é consagrado exclusivamente para Deus. Mas Sansão começa a quebrar princípio. O consagrado começa a quebrar princípio e valores. Princípio e valores não podem jamais ser quebrados. Porque quando você quebra princípio e valores, você está quebrando a aliança com Deus. Sansão era separado para Deus, mas agora Sansão está indo lá em Tina. Está indo aonde? Tina, uma cidade filisteia. E lá ele encontra uma mulher. E ele traz essa mulher e ele apresenta os seus pais. E ele diz para ela: pai, eu vi uma mulher lá em Tina, e essa mulher que eu quero, essa mulher. Aí os pais dele disseram assim: ô Sansão, tu é separado, rapaz. Sansão, tu é consagrado. Sansão, tu não pode. No meio do povo de Israel não tinha uma moça para tu namorar, não. Tem que ser filisteia. Deus está perguntando aqui, as jovens aqui de hoje e os jovens, não tinha no meio da igreja para tu namorar, não. Tem que ser lá do mundo. Sansão, ele levou a mulher para apresentar o pai e a mãe. O pai disse logo assim: onde é que ela congrega, Sansão? Quem é a igreja dela? Onde é a igreja dela? Não, ela é lá de Tina. Aí ele falou assim: não, filho, de Tina não dá não. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: irmão, de Tina não dá não. Porque crente, olha para ele e diz assim: ó, crente tem que andar com crente, crente tem que namorar com crente, crente tem que casar com crente, crente tem que ter filho com crente, crente tem que estar na igreja de quem é crente. Porque no Velho Testamento havia um mandado de Deus que o povo de Israel não podia se misturar com mulheres. Tanto foi que Abraão se misturou com mulheres e acabou se lascando. Deus disse para ele: Abraão, não se mistura com essas mulheres vão perverter o teu coração. Aí o que acontece é que quando Abraão está velho, as mulheres botam Abraão para adorar a deuses, de pau, deus de barro, imagem de escultura. Aonde Deus disse que nós temos que adorar ao único Deus, ao único que é digno de receber a honra e a glória,
a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, invencível, inabalável, a Ele, ao único que devemos nos prostrar e adorar. Sansão está quebrando o primeiro princípio. O princípio era que ele era nazireu, separado, não podia beber bebida forte, não podia comer coisa imunda, e agora ele está se envolvendo. Olha para o irmão e diga para ele: você é separado. Você é separado para uma obra de Deus. Você jamais poderá se misturar. Não tem mistura de água com óleo. Não tem mistura de luz com treva. Você é luz e luz não se une com treva. Não, pastor, o senhor é que está enganado. Eu estou lá de olho naquele rapazinho, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Aí ele acaba te ganhando lá para os filisteus. Cuidado com os filisteus. Quantos foram ganhos para os filisteus? Que quando a gente é consagrado, quando a gente é separado, nós temos que dar valor. Princípios e valores não podem ser quebrados. Hoje está uma mistura desgraçada. Hoje é uma mistura danada. Ninguém sabe quem é filisteu. Ninguém sabe quem é. Tu é Israel? Tu é israelita? Sou, mas não parece. Tu é mesmo israelita? Sou. Desse jeito. Não era tu que estava lá naquela boate gospel? Era eu, mas lá fala de Jesus também, mas não é também não, é único, exclusivo, eterno, suficiente, salvador. Não vá na onda do filisteu não, porque o filisteu ele quer bagunçar a sua mente. Diga assim, ó, na minha mente, filisteu nenhum vai entrar, porque a minha mente é selada pelo Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. O Sansão começa a quebrar no capítulo 14, no versículo 1. Olha o que é que ele começa a quebrar, o princípio, olha aí. Ele vê uma mulher, olha aí o primeiro princípio que ele quebrou. Leia aí, pastor. Desceu Sansão a Tina e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Vai. Então foi para casa e informou a seu pai e sua mãe: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a para que seja minha mulher. Seu pai e sua mãe, porém, lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada a meus olhos. Porque ela agrada aos meus, mas não é aos olhos de Deus. O problema está aí, porque muitas vezes agrada aos nossos olhos, mas não agrada. Aleluia. Olha o que foi que Beltesazar fez lá no altar do Senhor. Ele bebeu nas bebidas consagradas, ele bebeu nos vasos consagrados do Senhor, ele bebeu junto com as prostitutas, entendeu? E ele, quando ele está bebendo, que ele já está muito doido, ele olha na parede e tem uma mão escrevendo assim, ó: Mené, Tekel e Parsim. Apartado de ti foi o teu reino, e amanhã mesmo tu amanhecerá morto. Aquilo ali perturbou o Beltesazar. Tudo isso sabe por quê? Porque ele se envolveu. Diga assim: cuidado para não se envolver,
porque senão você pode amanhecer morto amanhã. Entendeu, irmão? Aí o Beltesazar foi tocar nas coisas consagradas. Ninguém toca em coisas consagradas. O Sansão, ele era consagrado, ele era nazireu desde o ventre da mãe. Ele não tinha que se envolver com prostituição, não. Quem é consagrado não se envolve com prostituição. Quem é consagrado não entra em motel. Quem é consagrado não está em danceteria. Quem é consagrado não está em barzinho bebendo. Quem é consagrado está dizendo: ei, eu não posso participar, eu não posso estar com você, eu não posso ficar, porque eu sou consagrado. Você que está na faculdade, hoje vai ter uma loarasa lá na faculdade. O que é que vai ter lá? Vai ter bebida, droga e prostituição. Pois tem quantos lá? Tem 30, contigo 31. Diz: não, conte com os 30 aqui, comigo não dá. Rapaz, tu faz parte da classe, eu faço parte para estudar. Porque lá na festa dos filisteus, só tem droga, cachaça, prostituição, danças, festa. Eu estou indo para a festa de Israel, onde tem consagração, santidade, que mais? Honra ao Senhor, adoração ao Senhor. Eu vou para lá, porque lá é a festa que o consagrado tem que estar. Consagrado não pode estar no meio de coisas que vai contaminar. Faça assim, ó. Para trás, Satanás, sai de perto de mim, capeta, sai de perto de mim, Satanás, porque eu não me contamino. Olha o que foi que Daniel fez. A Bíblia diz que Daniel disse assim: ó, eu não vou comer dessa comida do rei, eu não vou beber dessa bebida do rei, eu vou comer o que o meu Israel manda e não o que o Egito manda. Amém? É assim que o consagrado ele tem que estar. O Sansão, ele quebrou o princípio. Ele viu o que está diante dos olhos. Não veja o que está diante dos teus olhos. Vê o que está diante de Deus, o Todo-Poderoso. Olha para o irmão e diga assim para ele: não quebre princípio. No capítulo 14, no versículo 8 e 9, o Sansão está quebrando outro princípio. Sansão não era para comer coisa imunda. O Sansão não era para comer coisas imundas. Aí a Bíblia diz que ele vem com a mãe dele e o pai dele, e ele encontra um leão pelo caminho, e ele mata o leão. E quando ele mata o leão, irmão Francisco, ele deixa o leão morto lá naquele canto. E a Bíblia diz que junto ao corpo do leão morto, um enxame de abelhas ficou em cima do corpo do leão morto, e ali formou uma grande colmeia de mel. Aí ele começou a comer o mel, ele começou a dar, aí ainda deu para o pai e para a mãe. Cuidado, porque consagrado, quando ele começa a cair, ele começa a contaminar quem está perto. É por isso que eu digo para você: cuidado com quem está contaminado, porque a contaminação pega. O diabo, ele é uma doença contagiosa. O diabo é uma doença diga comigo: o diabo é uma doença contagiosíssima. Vai, lê aí. Depois de alguns dias, ele voltou para Atomar. E, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Tomou o mel nas mãos e foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e a sua mãe, ofereceu-o a eles e também comeram. Porém, não os fez saber que tomara o mel do corpo do leão morto. Olha o que ele fez. Ele se apartou de onde? Do caminho. Ele quebrou outro princípio. A Bíblia diz que ele era nazireu
separado e que não comesse comida imunda. Aí vê o que ele fez? Se apartou do caminho. Assim é o povo de Israel. O povo de Israel está no caminho, aí se afasta do caminho para comer coisa imunda. Olha para o irmão, diga assim para ele: irmão, se tu é consagrado, come coisas consagradas. Ei, mas não é comer coisa consagrada a demônio que nem os crentes fazem, não. Os crentes na época de quadrilha, eles vão lá para a quadrilha para comer comida consagrada ao João. E o que tem, pastor? João é Deus pagão. O João não consagra ninguém, o João é um demônio, entendeu? Você é consagrado a Jesus. Você é lavado pelo sangue precioso de Cristo. Ou você é ou você não é. Você não pode cogitar em dois pensamentos, sim ou não? Amém? Quem é consagrado aí? Quem vai continuar consagrado? Não faça como Sansão, que era para ser consagrado, era para ser criado na consagração e começou a se desviar do caminho e foi comer porcaria. Está cheio de crente desviando do caminho certo. Quem é o caminho certo? Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eu me desvio do caminho da verdade e da vida, eu estou indo para o caminho da mentira. Foi assim que aconteceu com o velho Sansão. Sansão é um rapazote de 16, 17 anos e está tomando posse. É por isso que ele levou a moça e apresentou o pai e a mãe. Ele levou a moça e apresentou o pai e a mãe, porque tinha que apresentar o pai e a mãe. O pai e a mãe não aceitou o casamento, mas mesmo assim ele se casou. E quando ele se casou, entendeu? Ele se casou, ele teve que se separar. Olha o versículo 20 aí, ó. Versículo 20 do capítulo 16. Capítulo 14. Versículo 20 do capítulo 14. Olha o que é que diz aí. A mulher de Sansão foi dada a seu companheiro que o acompanhava. Foi dado. Diga assim para o seu irmão: o que não é de Deus não vai dar certo. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Diga assim, ó: o que é de Deus não vai dar certo eu fazer o que vê os meus olhos. Tem que ser o que vê os olhos de Deus. É por isso que muitos relacionamentos, casamento não dá certo, porque foi os meus olhos que viram, os meus olhos que desejaram, os meus olhos que quiseram, não foram os olhos de Deus. Amém? Amém, irmã? Tem coisas que eu olho e eu gosto. E será que é do gosto de Deus? A menina diz assim: eu vi um menino ali, um menino bonito, dos olhos azul, menina, coisa mais linda do mundo. Eu vou chegar junto. Ela não pergunta se Deus olhou. E vice-versa. O menino olha para a menina: o menino é bonita, eu vou já encostar nela. E será que Deus quer? Tu já perguntou a Deus se é do agrado de Deus? A primeira pessoa que tem que perguntar é não é o pai, não é a mãe, não é o amigo, não é a irmã, não é ninguém, é a Deus. É a primeira pessoa. Senhor, o que é que o Senhor acha? Sansão foi apresentar a mulher, o pai e a mãe. O pai e a mãe não aceitou. O pai e a mãe disse que não era para estar com ela. Olha o que foi que deu. Casou com ela, se desviou. Agora o Sansão vai para Gaza. E lá em Gaza ele encontra uma mulher prostituta. Olha o Sansão quebrando de novo princípio. Quebrando de novo princípio e valores. Sansão está ficando desvalorizado.
Cuidado, Sansão, para tu não ficar desvalorizado. Você tem um valor, e esse valor quem te deu foi Deus. Conserve este valor, Jéssica. Deus, Ele te deu um valor, Ele te olhou para ti, Ele te consagrou, Ele te deu um valor, Ele disse, você vai ser levita da minha casa, você vai entoar louvores, eu vou te dar um filho, eu vou te dar um marido, e esse marido vai servir o mesmo Deus que tu serves. É assim que Deus responde. É assim que Deus, do rei da Jéssica. Pronto. É do rei da Jéssica. É assim que Deus responde. Consagrada. Consagrada. Mas o que nós vemos, sabe o que é, irmão? São pessoas que estão olhando pelos seus olhos. Sansão vai aí para a prostituta. Vai onde foi? Que ele vai em Gaza e encontra uma prostituta. Vê aí. Foi Sansão, capítulo 16, versículo 1. Foi Sansão a Gaza, viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Esse entrou a ela, sabe o que é? Você sabe, né? Ele praticou sexo com ela. E ali ele passou a noite na casa de prostituição. Passou a noite ali. Os homens, sabendo que Sansão era uma força medonha, os homens temeram a Sansão. E eles amarraram Sansão. E disseram assim, quando amanhecer o dia nós vamos matá-lo. Quando amanhecer o dia nós vamos matar esse Sansão. Quebrar princípio chega a levar à morte. Só que Sansão tinha uma força exorbitante que ele quebrou as portas do prostíbulo, arrancou os portais, botou no ombro e levou os portais embora. Quando foi de manhã que os homens procuraram para matá-lo, ele já estava longe. Por quê? Pergunta assim, por quê, pastor? Se ele estava em pecado, ele estava fazendo o que desagradava a Deus, e Deus ainda está dando livramento ao Sansão. Por que é? Sabe por quê? Porque nós fazemos e achamos que Deus não está nem aí para o que nós estamos fazendo. Às vezes nós estamos dentro da igreja em pecado, dizendo assim, Deus não está nem aí, eu vou continuar. Assim era o Sansão. Casou com a mulher que Deus não queria, que os pais não queriam, agora vai para a prostituição, aí está na prostituição, aí comete um barraco, quebra tudo, vai embora e achando que estava abafando. E Deus só olhando. Dizendo assim, deixa, Sansão, que quando eu te pegar, vai ser para te arrebentar. Olha aí para o teu irmão, diga assim para ele, não faça pensando que Deus não vai ter. Meu filho. Deus vai pegar. Não tem como não pegar, não. É a lei da semeadura. O Sansão está plantando. E ele vai? Olha aí para o irmão, diga assim para ele, irmão, cuidado no que tu está plantando, que mais tarde tu vai colher. Aí o que acontece? O que acontece é que quando ele sai do prostíbulo, que quebra tudo no prostíbulo, ele encontra uma mulher levantada pelos filisteus. Como era o nome dela? Aí ele se apaixona de novo. Tem homem, Juliana, que é mulherengo demais. Ele solta uma, já pega a outra. A outra não deu certo, ele já pega a outra. Aí vai pegando outra, não quer nem saber se Deus está mandando. E Deus está só te filmando. Deus está só, olha a câmera de Deus para ti, ó, te acompanhando em close. Sabe o que é close? Bem de perto. Deus estava acompanhando Sansão bem de perto.
perto. Tudo foi na permissão de Deus. Deus levou ele de novo para lá, e ele vai lá para aquele lugar, e lá naquele lugar ele conhece a Dalila, e a Dalila é levantada pelo inimigo. A Dalila ela é forçada a comprar Sansão. Ela compra Sansão por 100 moedas de prata. Cuidado que o diabo ele quer te comprar. Não se venda por capeta. Sansão, ele se vendeu. Presta atenção no que foi que ele fez. Ele pega a Dalila, e a Dalila diz assim: Sansão, tu me ama? Olha o que é que o diabo queria saber do Sansão. Aonde é que está a tua grande? O diabo ele paga alto para saber aonde é que está a tua força. Levanta a mãozinha para o céu e diga assim: a minha força, ela vem do Senhor dos Exércitos. E eu não vendo, eu não troco, eu não dou, eu não participo de nada. A Dalila pega o Sansão, aí diz assim: Sansão, onde é que está a tua força? O Sansão desviado, porque quem está desviado, Ciane, mente que cai de costa. Quem está desviado, irmão, mente que cai de costa. Mas ele mente de uma naturalidade tão grande que você acredita. Ele disse assim: se me amarrar com fios, a minha força vai embora. Ela foi dizer: pois bora dormir, Sansão. Dormir no meu colo. Aí ele vai e dorme no colo dela. Ela amarra ele. Quando ela amarra ele, ela diz assim: Sansão, lá vem os filisteus. Aí ele, pá, quebra tudo. Aí, Sansão, assim não dá não, Sansão. Tu mentiu para mim, Sansão. Tu disse que a tua força estava se te amarrasse com cordas de fio, Sansão. Aí ele foi e começou a rir. Não, eu vou dizer para ti: se me amarrar com cordas e tranças, a minha força se vai. Aí ela foi dormir. Quando ele estava dormindo, ela amarrou ele todinho com trança e corda. Amarrou. Aí gritou: vai, vem o filisteu. Aí ele, pá, de novo, quebrou tudo de novo. Ela foi dizer assim: até quando, Sansão, tu vai debochar de mim? Tu não me ama não, Sansão. Tu não me ama, porque se tu me amasse, tu saía da fogo santo. Tu não me ama não. Se tu me amasse, Sansão, tu ia junto comigo, mas tu não me ama não. Assim as filisteias ficam querendo fazer a cabeça do Sansão. E se o Sansão cair, o Sansão vai se quebrar todinho. Olha aí para essa pessoa assim: cuidado, Sansão. O diabo quer roubar as tuas forças. Quer roubar as tuas forças. Olha o que foi que aconteceu adiante. Lê aí, pastor. O que foi que aconteceu adiante? O que foi que houve com Sansão? Aonde ele foi derrotado, que ela amarrou ele, que ele não tinha mais força. Aí ele disse assim: olha o que foi que ele disse, irmão. Ele disse assim, presta atenção, ele disse assim, se me amarrar, entendeu? Com as tranças do meu cabelo e rapar a minha cabeça, se vão as minhas forças. Aí foi o que ela fez, ela amarrou ele todinho. Aí veio um cabra e rapou a cabeça. Deixou no zero. Sansão agora está careca, sem cabelo e no zero. Aí ela gritou: lá vem os filisteus. Quando ele procurou a força, olha o que foi que ele disse. Ele disse assim, eu me soltarei e me livrarei como das outras vezes. Ele achava
que ainda estava com Deus. Oh, tristeza, irmã. Tristeza é quando o crente acha que ainda está com Deus. Está entendendo? Ele acha que ainda está com a força de Deus. Ele acha que ele ainda está ainda com moral. Entendeu? O Sansão, ele achou que estava com moral ainda, quando ele disse, lá vem os filisteus, que ele puxou para se soltar, as forças já não iam mais. Olha aí para o irmão e diga assim para ele, cuidado que a tua vida pode estar por um fio de cabelo, e o diabo ele pode saber que cortando esse fio de cabelo, as tuas forças vão embora. Lê aí, pastor. Disse ela, o filisteu vem sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como antes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Já quem? Tu está vendo aí, irmão? Que tu faz, tu se mistura. Presta atenção aqui, ó. Olha para mim aqui. Presta atenção aqui. Essa palavra aqui é para você prestar atenção e você guardar no teu coração. Fazer como diz o Salmo. A tua palavra guardei no meu. Receba esta palavra e guarde no seu coração. Cuidado, cuidado, muito cuidado, porque o inimigo ele quer roubar a tua força que está em Deus. E tu se mistura com tudo enquanto não presta, tu se mistura com tantos filisteus, e acha que a força de Deus ainda está em ti, que quando tu precisar dessas forças, o teu achismo, é aquelas pessoas que acham, que uma vez convertido, para sempre convertido. Não, eu sou crente, rapaz, eu sou crente até o dente. Eu sou crente que eu já tenho um certo tempo na igreja. Eu já li a Bíblia demais, eu sou conhecedor demais. Ô besteira, o Satanás ele conhece muito mais do que tu. O diabo está na igreja muito mais do que tu. O diabo não falta um culto. Sabia disso? Ou não sabia? O diabo não falta um culto. Que é isso, pastor? Que heresia é essa, pastor? Não é heresia não. O diabo ele não falta um culto. Eu olho daqui de cima e eu vejo o diabo todos os cultos. Todos os cultos eu olho e vejo o cão, todos os cultos. É demônio de antipatia, é demônio de frieza, é demônio de relaxamento, é demônio de falta de amor, é demônio de tudo enquanto não presta. E tu não vem, tu está em casa, mas o diabo vem. Por que ele não quer perder um culto? Porque ele quer roubar as forças, as pouquinhas forças, diga assim, as pouquinhas forças que eu tenho, o diabo ele quer sugar até o último, até o último. Olha a Dalila, ela perseguiu o Sansão até ele dizer como é que roubava as forças. Ela batalhou dia e noite para roubar as forças dele, porque ela sabia que roubando as forças do Sansão, olha o que era que ia acontecer com ele. Presta atenção, lê aí o que foi que aconteceu com ele. O que foi que aconteceu com o Sansão? Olha aí, ó. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos. Ah, meu Deus! Fizeram-no descer a Gaza. Peraí, olha, os filisteus pegaram ele, Maria, e arrancaram. Primeira coisa que o inimigo filisteu ele quer fazer, sabe o que é? É arrancar os teus olhos, para que tu não enxergue, para que tu não veja, para que tu não veja. Levanta a mão assim e diga assim: Senhor Jesus, não me lance fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo.
Porque quando retirou o Espírito Santo do Sansão, aconteceu isso, irmão. O crente sem o Espírito Santo, ele fica cego. Atrás de ver, atrás de andar, atrás de chegar, pedir socorro. Eu não estou enxergando mais nada, eu não consigo, porque o inimigo arrancou os teus olhos. Tu não consegue ver que tu está frio, tu não consegue ver que tu é desobediente, tu não consegue ver que tu é mundano, tu não consegue ver que tu é desviado, tu não consegue enxergar nada, porque o inimigo filisteu já arrancou as tuas forças, já arrancou os teus olhos. Agora ele vai arrancar, meu irmão, cada vez mais. O que foi que ele fez? Ele fez descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele andava moendo no cárcere. E ele andava feito um animal. O inimigo, ele quer te humilhar. O inimigo, ele quer te deixar cego e te humilhar. Tu pensa que o inimigo, ele não olha para tu e tu sai da igreja capengando, frio. Tu entra gelado e sai frio. Aí ele fica olhando para tu e fica... Olha o jeito dela. Cega, fria, não sente nada, não consegue nem abrir a boca para dar glória. Quando o pastor manda levantar a mão para dar glória, ela fica cega, sem enxergar. Aí ele fica debochando de tu. Foi o que o diabo fez com Sansão. Ele botou ele para moer. Sabe como é que era que moía? Quem moía era um animal. O animal, ele pegava a carga e ele saía moendo assim, arrodeando o moinho, arrodeando assim. Fizeram com Sansão. Ele cego, e ele saiu moendo como um animal, tá entendendo? E os filisteus debochando, porque os filisteus, ele quer debochar de você, ele quer debochar da tua família, ele quer debochar dos teus filhos, ele quer dizer que o teu filho não vai ficar bem, que o teu filho não presta, que o teu filho, o teu filho, ele foi criado, foi para ser nazireu de Deus. Levanta a mão assim e diga assim: eu não aceito. Diga: eu não aceito o inimigo filisteu mexer com meus filhos. Os meus filhos são consagrados ao Senhor Jesus. Aleluia. Sansão agora está cego. Arrancaram os olhos dele. Arrancaram os olhos dele. Como é que ele vai se prostituir agora? Como é que ele vai olhar para as mulheres agora? Porque o negócio do Sansão era mulher. O que derrubou o Sansão foi mulher. O Sansão não podia ver uma mulher que ele caía para cima. Agora o Sansão está cego, o inimigo chacotando dele, o inimigo debochando. Mas diga assim: mas Deus que perdoa todos os pecados, Ele vai perdoar Sansão. Ele vai perdoar o Sansão. O Sansão, cego, feito animal, ele chega por um dos que estava comandando lá e diz assim: me leve nas colunas do templo. Sabe quantas pessoas filisteias tinha entre homens e mulheres? Diz a Bíblia: 3.000 pessoas. 3.000 pessoas debochando dele. 3.000 pessoas dentro daquela arena debochando de Sansão. Está escrito aí. Lê aí. Então disse Sansão ao jovem que eu tinha, aleluia, ao jovem que eu tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustenta a casa, para que me encoste nelas. Ora, estava a casa repleta de homens e mulheres também. Ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres. Vendo Sansão
que os divertia. 3.000, vamos se dizer 3.000 demônios, uma casta de demônio, tudo debochando, tudo mangando, tudo rindo, mas Sansão arrependido. Sansão arrependido, ele faz uma oração a Deus, uma única oração. Uma única oração, ele cego, ele diz: Senhor, me concede, deixa-me morrer com os filisteus, mas que derrube todos esses demônios por terra. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Sansão. Mas pastor, as forças dele não foram embora quando raparam a cabeça? Mas lá no 22 diz que os cabelos de Sansão começaram a crescer. Não tem bom para esse Deus não, rapaz. Os cabelos da cabeça de Sansão começaram, aqueles canhão, começaram a aparecer, ó. Aqueles canhão. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele pode tirar as tuas forças, ele pode raspar o único cabelo que tu tiver, mas ainda vai ter raiz. Ainda tem raiz. E crente que tem raiz, Deus ele faz nascer de novo. Lê aí, pastor, 22. Então o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Como quando foi rapado. Começou a crescer. E ele derrubou todo aquele templo por cima de 3.000 pessoas. E Deus deu vitória a Sansão. Pastor, e Sansão, pastor, foi salvo? Foi. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu das suas prostituições. Ele se arrependeu das suas mentiras. Ele se arrependeu dos seus adultérios. Ele se arrependeu de tudo e quanto afastou ele de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. Mas também quando Deus ele vê que o pecador é arrependido, ele vem com as suas forças novamente. E Deus está derramando força novamente sobre a tua vida. Deus está derramando força novamente. Deus está expulsando. Deus está acabando. Deus está aniquilando com esses demônios que se levantaram contra a tua vida para te trazer tristeza, para te fazer tu ir para as boates, para te fazer tu ser mundano. Ei, Deus está fazendo obra maravilhosa na tua vida. Quem crê nisso, levanta essa mão e manda glória para Jesus. Só quem tem raiz, rapaz, quem tem raiz, ainda vem uma coisinha ainda. O inimigo olha e pensa que não tem mais nada. O inimigo olha e diz assim: acabei com as forças dela. Acabei, ela está careca. Eu tirei todas as forças dela. Ela não tem mais força nenhuma. Aí tu vai olhar para o diabo e vai dizer assim: ei diabo, ainda tem raiz. Diga. Ei diabo, ainda tem raiz. Diga assim: a minha família, levanta a mão. Só quem crê. Levanta a mão e diga assim: a minha família vai ser vitoriosa, porque a minha família é consagrada, Nazireu de Deus. Aleluia. O diabo pensa, meu irmão, que roubou as forças e pronto, e acabou-se. Deus é um Deus de restituição.
Deus é um Deus de renovo, Deus é um Deus de capacitação, e Ele diz assim, ó: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí Sansão pegou essa palavra e ele disse: eu creio, Senhor, que eu estou careca, eu creio que as minhas forças foram embora, eu creio, mas me dá força mais uma vez, para me derrubar esses demônios. E Deus entregou a força a Sansão, e Ele está te entregando também hoje. Deus está te entregando força, Deus está te entregando capacitação, Deus está te restituindo. Só quem crê nisso, meu irmão, pelo amor de Deus, levanta essa tua mão, pelo amor de Deus, levanta essa tua mão e diga assim: eita, essa é a noite da minha vitória. Aleluia. Nunca diga que está acabado, nunca diga que acabou, nunca diga, porque para Deus nada tem fim, Ele é infinito. Para Deus Ele não tem esse ponto de fim, não. Para Deus sempre é uma vírgula, para Deus sempre vai ter um espaço, sempre vai ter uma vírgula e 2 pontos para prosseguir. Ele quer que você prossiga. Agora vai depender de você, Sansão. Sansão quis, Sansão viu. Mesmo cego, Sansão enxergou pelos olhos espirituais. É necessário a gente enxergar pelos olhos espirituais que a gente está caído, que a gente está quebrado, desviado, que nós quebramos princípios, que nós quebramos valores. É necessário a gente entender isso. Quando a gente entende isso aí, que nós quebramos princípios, quebramos valores, aí Deus vem e restitui. Agora, quando nós não enxergamos, aí nós ficamos nessa estaca zero. Amém? Quem recebe esta palavra em nome de Jesus?